Todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem, disse Jean-Paul Sartre. Na sua função primordial e biológica, o medo é considerado algo natural e saudável. Afinal, o medo costuma nos afastar de situações potencialmente perigosas e que representem ameaça para a nossa sobrevivência. Portanto, e desse modo, os medos reais, por exemplo, o medo de colocar a mão no fogo, de entrar no mar, se não souber nadar, etc., são a salvaguarda de proteção instintiva e natural. Um bebê, por exemplo, que nunca experimentou perigos reais, não tem medo de colocar o dedo no furinho da tomada, movida pela curiosidade. Esses medos, eles surgem a partir do aprendizado direto ou indireto. Por outro lado, todas as reações de fuga de algo que nos prometa perigo ocorre graças ao nosso instinto de sobrevivência. O medo explicado através do mecanismo de funcionamento neurológico é basicamente assim. Ao enfrentar uma situação que amedronta, o hipotálamo é ativado e, por sua vez, também é ativada a glândula pituitária, que desencadeia a liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Com isso, os índices de serotonina e endorfina diminuem e os batimentos cardíacos aumentam, assim como o fluxo sanguíneo para os membros. Todo esse processo possibilita as duas ações comuns quando estamos diante da situação de perigo: fugir ou atacar. Por outro lado, esses hormônios provocados por uma situação de medo, adrenalina, noradrenalina e cortisol, inibem imediatamente dois hormônios do prazer, da alegria, do conforto, da sensação de prazer e relaxamento muscular, que é a serotonina e a endorfina. E isso traz uma situação de alerta com consequências danosas para o nosso corpo. Mas vamos ao assunto principal deste tema, os medos imaginários. O grande dilema reside no campo dos medos irreais ou imaginários, que é o palco de nossas vidas modernas. Nesse caso, o medo que nos protege é o mesmo que nos destrói. Esses medos irreais se resumem em 4. O medo da perda, o medo do fracasso, o medo da rejeição e o medo do desconhecido. E o que você teme revela o que você mais valoriza. Procure dar uma pausa aqui e identifique rapidamente quais destes medos te afligem nesse momento. É muito provável que você esteja lutando com um ou mais destes medos. O grande dilema é que estes medos têm o potencial de paralisá-lo e mantê-lo sob custódia, gerando alto índice de ansiedade, mesmo sendo irreais, isto é, não físicos. O grande dilema é que o medo modifica, toda vez que é acionado, o nosso comportamento. E a persistência no pensamento amedrontador fará com que permaneçamos exaustos e doentes. Como lidar com o medo? A grande maioria dos medos imaginários são causados por uma condição de nosso pensamento. E aqui está o segredo. Só eu posso modificar meus pensamentos. Porque o nosso cérebro não diferencia o medo real do medo imaginário. Para vencer esses pensamentos sabotadores que geram ansiedades e preocupações desnecessárias, sugiro alguns passos substanciais para a sua saúde mental. Em primeiro lugar, faça uma lista dos medos que você possui. Tente fazer um feedback buscando saber quando ou por que começaram. A psicologia ensina que para controlar alguns transtornos mentais ou traumas do passado, é preciso conhecer seus gatilhos emocionais.
Às vezes, os caminhos são óbvios, como o consumo excessivo de cafeína, álcool, cigarro. Outras vezes, eles podem não ser tão claros, como, por exemplo, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas no local de trabalho. Anote também a incidência deles ressurgirem e, claro, o motivo. Conhecer essas razões facilita seu controle. Em segundo lugar, rejeite conscientemente cada medo quando surgir. Quando me posiciono com o pensamento disfuncional de que eu não vou conseguir, meu cérebro responde assim: não vou conseguir. E passivamente me sujeito à escravidão desse sentimento. Mas, se decido mudar esse comportamento, devo pensar que eu consigo. Se me proponho a pensar toda vez de modo positivo, em resposta ao negativo, meu comportamento se adequará a isso. E paulatinamente, a minha autoconfiança se fortalecerá. E o ciclo recomeça agora com um novo padrão sobre aqueles sentimentos de medo imaginário que possuía antes, anulando-os pela repetição. Em terceiro lugar, pratique atividade física. A atividade física realizada de forma regular libera endorfinas, que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Além disso, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças cardiovasculares e aumenta o bem-estar, a disposição para atividades do dia a dia e a produtividade no trabalho. Claro que o exercício físico também diminui a insônia e melhora a saúde mental, inclusive prevenindo a depressão. Assim, uma boa caminhada diária ou frequentar a academia podem diminuir substancialmente nossas visitas à farmácia. Em quarto lugar, mantenha uma alimentação saudável, diminua os açúcares e toda a fonte de gordura. O lema é: descasque mais e abre menos. Em último lugar, quinto lugar, ouça músicas edificantes. Evite ouvir canções e filmes tristes. Assista a boas comédias e a histórias que tragam ânimo e encorajamento. E claro, se puder, faça terapia. Isso irá lhe ajudar em muito em sua saúde mental.